Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, à sua esposa Ruth e a todos os irmãos e irmãs reunidos lá em Fé Viva, Valência, Venezuela, na congregação que pastoreia o reverendo Miguel Chaves e todos que se encontram conectados através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países. Hoje, sábado, 14 de janeiro deste ano 2023. Já nosso irmão Miguel está por sair da Venezuela. Já algumas poucas horas estará saindo, assim que estaremos somente lendo aqui algumas pequenas porções e assim desejar a todos que acompanham o nosso irmão Miguel e o nosso irmão Miguel que Deus os guarde, os cuide para o lugar onde vão se dirigir nessa viagem e também os guarde e os cuide nas viagens que estarão realizando, as próximas viagens que estará realizando nosso irmão Miguel e todos que vão acompanhá-lo. Estaremos cobrindo com nossas orações para que Deus o leve e os traga com bem dessa viagem que o nosso irmão Miguel está começando, porque agora, saindo já da Venezuela, já por aí, continua a viagem que estará realizando. Assim que nós o acompanharemos com nossas orações e também o ajudaremos economicamente também nessas viagens que ele está realizando, todos os que de coração desejarem fazê-lo. Vamos ler aqui uma porção da Escritura. No dia de amanhã estaremos vendo esse tema muito importante, o mistério dos 7 selos de Apocalipse, capítulo 5, o qual ali vemos que João estava muito, mas muito triste, porque se não se encontrasse ninguém digno de abrir, de tomar o livro e abri-lo, tudo estaria perdido. Ou seja, vamos ler. Se não aparecesse alguém para tomar esse livro, todo o plano de redenção estaria perdido. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse é o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro. Podem sentar-se, estão em pé. Há uma mensagem que todos lemos muitas vezes, mas eu quero ler uma parte aqui dessa mensagem, o Verbo encarnado, que foi pregado em 2 de junho de 1985, aqui em Cayey, Porto Rico, e vamos ver essa porção pequena que estaremos lendo em diferentes ângulos. Enquanto lemos essa porção, vamos vendo aqui algo, e eu espero que Deus nos permita ver tudo o que contém essa mensagem nessa porçãozinha. Depois vocês leem a mensagem completa. Muitos já leram, mas é bom que leiam, porque tudo isso se cumpre neste tempo final. Tudo o que foi falado ali se cumpre plenamente neste tempo final. Veja uma parte aqui, ele diz: muitas pessoas querem ser pregadores da palavra de Deus. Muitos querem ser ministros. Muitos querem ser profetas. Mas não aconselho ninguém que busque ser ministro, e menos um profeta. Porque sobre quem cair o ministério de profeta verdadeiro, o qual estará sobre a terra nos dias finais,
Porque mesmo que haja muitos falsos profetas, haverá um verdadeiro, no qual o Verbo, a palavra, se encarnará para cumprir a promessa da vinda do Senhor, como leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na mensagem, um manto de segunda mão, nos diz o reverendo William Branham. Agora, o livro de Gênesis produziu tudo o que hoje está no mundo. Não há nada no mundo que não começou em Gênesis, pois é o princípio. Ali começou cada ismo em Gênesis, começou tudo o que começou. E a igreja verdadeira começou em Gênesis, o crente falso começou em Gênesis, e a indiferença começou em Gênesis. Gênesis foi o princípio. E agora, durante o reinado de Elias, ou a peregrinação de Elias aqui na terra, quem era o profeta de Deus para a hora, e Deus mesmo nunca se deixou sem testemunha sobre a terra. Deus sempre, em alguma parte, em algum lugar, teve uma pessoa em quem ele pôde colocar suas mãos e parar como uma testemunha. Assim que, se ele fez isso, desde lá em Gênesis, o princípio, seguramente, em alguma parte, Deus tem um homem em quem ele pode colocar sua mão hoje. Vejam no livro dos selos, na página 262, diz: e agora, parágrafo antes diz: como Deus quer que todos é tão paciente como nos dias de Noé. Ele se esforçou e foi tão paciente por 120 anos para que se arrependessem e não fizeram. Ele escreve 120 anos. Nos dias do Egito, Deus mandou pragas e todo tipo de mal, mas também não se arrependeram. Escreve as pragas. Mandou João, mas também não quiseram voltar. Mandou Jesus para que morresse para salvar todos os que ouvissem a palavra. E agora, nos últimos dias, de novo prometeu enviar uma mensagem para chamá-los e restaurá-los à fé original da palavra. E não querem recebê-lo. Estão tão enraizados em seus dogmas e credos até tal ponto que, talvez, se Deus mandasse um anjo, então, mas Deus não opera dessa maneira. Ele toma alguém ignorante e até estúpido, que quase é analfabeto, e toma esse tipo de pessoa, porque não é nada, e pode operar através dela. Portanto, se alguém pensa ser algo grande, ele não pode utilizá-lo. Sempre atuou assim. A pessoa tem que chegar a ser nada para então ser algo com Deus. E escreve: Deus usa o que não é, o não é nada, o que não é nada, não pode usar a quem pensa que é algo, que é alguma coisa. Ele deu tempo para se arrepender, mas ela não fez. Ele o fez de novo, mas agora também rejeitou. Por ter rejeitado, ela então é uma via perfeita por onde pode entrar Satanás para ser encarnado, correto. Ele pode se encarnar nela porque rejeitou a palavra. E ele escreve: o diabo pode se encarnar na igreja que rejeitou a palavra. Essa é a mesma razão porque a igreja protestante se torna uma prostituta, porque rejeita a verdade vindicada da palavra de Deus. E isso deu lugar para que entre o diabo e se encarne. E ele fará uma imagem à besta, onde podem se consolidar, se unir, como estão fazendo lá, agora mesmo. Correto, amém. E escreve ali a imagem da besta. Continua dizendo aqui, um pouquinho mais adiante,
Na mensagem, o manto de segunda mão, Gênesis foi o semear da semente. E estes 6.000 anos, escreve 6.000 anos, tem 120 anos de jubileu. E esses 6.000 anos foram o amadurecimento da colheita. E agora a semente se tornou a semente mesma. Passou pela florescência, e da florescência ao fruto. E agora é o tempo de colheita. Todas as grandes coisas que começaram, a igreja verdadeira que começou em Gênesis, chegou ao tempo do fruto, o fruto do Espírito. E o anticristo que começou em Gênesis, chegou ao seu fruto. E estamos justo no tempo do fim, desta total dispensação do mundo, do ser mortal. E estamos, é o tempo maior em que qualquer ou alguém, qualquer era, jamais tenha vivido. É este tempo. É um tempo de sacudimento. É um tempo de aborrecimento para os pecadores, mas é um tempo maravilhoso para os cristãos. Porque sabemos que estamos juntando ou unindo os últimos pequenos esforços para irmos ao lar e nos encontrar com o Senhor. E há uma mensagem ou um escrito onde o irmão William diz aqui num escrito, diz as divisões interrompem o programa divino. Assim foi no tempo de Moisés, de Josué, dos juízes, dos profetas, de Jesus, dos apóstolos e dos 7 anjos das 7 eras. E assim é hoje, e desenha uma pedra angular. Vejam, esse é o tempo no qual aqui acabamos de ler, diz, é um tempo de sacudimento, é um tempo de aborrecimento para os pecadores, mas um tempo maravilhoso para os cristãos. Agora notem como ele ali coloca no tempo de Moisés, como ocorreu essas divisões ali, e também coloca o tempo de Josué, porque cada um deles, e também fala dos juízes, também fala do tempo dos profetas, do tempo de Jesus, tempo dos apóstolos, dos 7 anjos mensageiros, e no tempo de Moisés e de Josué. Notem como o coloca. Que foram tempos também onde houveram esse tipo de problemas, houve esse tipo de problema no povo, e o coloca como um tempo, o tempo de Moisés e tempo de Josué, porque cada um deles teve uma comissão. Isso vamos ler um pouquinho mais adiante em outra mensagem. Mas vamos continuar aqui. Na mensagem, o Verbo encarnado diz: em quem estiver esse ministério nos dias finais, será uma pessoa que sofrerá muito à medida que se aproxima a hora mais negra, similar à hora em que o Senhor foi para dar sua vida como Cordeiro de Deus. Essa pessoa sofrerá muito, assim como Jesus sofreu, Emanuel, o homem que era a palavra encarnada para aquele tempo, para aquela dispensação. Quando Jesus viu que seus próprios seguidores, os que tinham crido em sua mensagem, iam se escandalizar nessa hora negra, e que seus próprios discípulos iam fugir, e que um deles o iria entregar, e isso para ele foi uma hora muito negra, muito temerosa. Por isso Jesus dizia: minha alma está triste até a morte. Mesmo que ele sabia, agora recorde uma coisa, ali Jesus já estava adotado
mas não tinha o corpo glorificado. E isso é algo muito importante, pelo qual devemos compreender bem isso, porque ele, nesse tempo, depois do Monte da Transfiguração, foi adotado. Ele ali foi direto ao Calvário, a cumprir a obra e o propósito pelo qual ele tinha sido enviado, ou seja, Deus cumprindo ali sua primeira vinda. E tem que ser neste tempo final paralelo em tudo. Não pode vir um corpo glorificado, ou seja, que ressuscite. Portanto, quando ressuscitarem os que virão, neste último dia, vão ressuscitar em corpos eternos e glorificados. Não pode um corpo glorificado ser adotado. Tem que ser um corpo de carne manifestado neste planeta Terra, que seja adotado e assim possa depois obter essa transformação desse corpo glorificado. Os que vão ser adotados e transformados, ou seja, os que vão ser transformados, vão obter esse corpo eterno e glorificado, vão passar por esse processo de adoção. Já quando terminam os dias neste planeta Terra, a pessoa, quando regressa em seu corpo glorificado. E já no corpo glorificado não há sofrimento. Esse corpo, quando vem, como quando Jesus ressuscitou, ele já ressuscitou glorificado nesse corpo glorificado, e já aí não tinha problema com nada. Ele passava pelas paredes, ele ia daqui para lá e dizia: vão até lá e diga, as mulheres disseram, vá e diga aos discípulos que esperem em tal lugar. E ele não necessitou ali o burrito para ir a esse lugar. Já tinha esse corpo glorificado. Não assim quando esteve no Monte da Transfiguração, que desceu e fez inúmeros eventos. E depois, quando ia entrar em Jerusalém, mandou buscar um burrinho. Vejam o que é um corpo adotado e o que é um corpo glorificado. E vejam este ministério no qual, no fim do tempo, estará sobre a terra. Vejam onde nos fala ele aqui de um ministério que estará nesses dias finais. Veja, no ministério em quem estiver esse ministério nos dias finais. Será uma pessoa que sofrerá muito, diz ali. Já tínhamos lido. Mas vamos continuar aqui. Diz: por isso Jesus dizia: minha alma está triste até a morte. Quando ele foi ressuscitado, sua alma não estava triste. Sua alma estava regozijada, porque foi o dia de vitória, esse dia que ressuscitou. Ele estava super contente. Ele estava glorificado. Mas aqui, vejam, ainda estando adotado, mesmo estando adotado, diz: minha alma está triste até a morte. Diz, mesmo que ele sabia que ia ressuscitar, mas esse momento pelo qual ele tinha que passar era muito difícil. Assim como será muito difícil a hora negra pela qual terá que passar o mensageiro final, o anjo do Senhor Jesus Cristo, de Apocalipse 22:16, onde estará o Verbo encarnado, para cumprir o propósito, para que o mesmo Senhor Jesus Cristo, através dele, cumpra o ministério como leão da tribo de Judá. Mas vejam,
essa escritura tem múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações. Talvez não tínhamos falado da escritura mais abertamente, ou não tocamos nestes outros ângulos, mas vejam vocês, esse ministério de Apocalipse 22:16, e ele fala ali que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Vejam onde se cumpre essa escritura no ministério que está sob carpa. Um ministério que está ainda vivo. Não pode ser em uma pessoa que tenha ido deste planeta Terra, que seus dias tenham terminado. Tem que ser em um mensageiro vigente. E aí, essa escritura tem duplo significado, porque todos os anjos das 7 eras da Igreja Gentia são anjos mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Mas vejam como todos eles também estão representados aí. Agora, se refere já a um anjo em específico quando dá testemunho e diz: eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Aí tem um cumprimento. Mas vejam aqui, tem outro cumprimento. Porque, como nos dizia o irmão Miguel ontem à noite, depois que terminou a atividade, vejam como até o irmão Branham foi até Israel. Porque todo mensageiro quer agarrar as promessas para a sua era e serem eles os que cumprem essa promessa. E o irmão Branham foi bastante longe, muito longe, porque chegou até o Cairo, mas foi dito que não era o tempo, nem tinha o ministério correspondente, porque estava em sua 4ª manifestação, e também tinha que estar acompanhado por Moisés esse ministério. Agora vejam vocês que nosso irmão William Souto Santiago, sim, chegou até lá, e teve toda esse grande momento no meio deles. E cumpriu o propósito pelo qual ele tinha que chegar até eles. Porque esse poderoso arcanjo tinha que dar a notícia tanto aos gentios como ao povo hebreu. Por isso ele dizia: fui enviado desde a presença de Deus para dar essas boas novas. E teve que ir até lá. E fez um trabalho muito, mas muito importante. E se foi. Vejam, este ministério que está sendo cumprido neste tempo final vai cumprir esse propósito. Continua dizendo: será o ministério do Senhor Jesus Cristo. Será a palavra, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, em seu último profeta mensageiro. Esse ministério será um ministério muito duro, muito difícil, pois somente a pessoa onde estiver esse ministério será quem mais poderá entender do que estará acontecendo e o porquê estarão acontecendo essas coisas na hora do poder das trevas que virá para o final do seu ministério. E isso não ocorreu com o nosso irmão William. E agora amanhã estaremos vendo algo ali que ocorreu quando João estava ali e viu que houve o chamado para tomar o livro, e o chamado foi feito mesmo faltando pessoas para que entrassem e fizessem parte do corpo místico de crentes. Isso vamos ver amanhã. E ele chorava muito.
Agora, continua dizendo, e ele as entenderá à medida que Deus dê a entender. Vejam, tudo vai ser progressivo. Deus vai ir abrindo entendimento e também ao povo para que vão compreendendo abertamente todas essas profecias que estão sendo cumpridas e as que estarão se cumprindo à medida que Deus as revele. Continua dizendo, enquanto isso, ele não compreenderá por que terá que passar por essa hora tão difícil, tão dura, mas terá que passar por essa hora para que o Senhor Jesus Cristo possa cumprir nesse mensageiro o ministério do leão da tribo de Judá e reclamar todos seus atributos que estão escritos no livro da vida e trazer de regresso o título de propriedade a todos os filhos de Deus. No livro de citações na página 86, no parágrafo 742 diz: agora os mistérios do livro serão revelados quando os selos forem rompidos. E quando os selos forem rompidos por completo, o tempo da redenção termina, porque o Cordeiro deixou o posto de intercessão para sair a tomar sua reclamação. Ele é o mediador entre isso. Mas quando a verdadeira revelação ocorre nos selos, segundo eles começam a se romper. O Cordeiro está aparecendo desde o santuário. É conforme a palavra. E ele escreve, verdadeira revelação ocorre. Quando ele sai desse posto de intercessão para tomar sua reclamação. Agora vejam aqui na mensagem, possuindo todas as coisas, diz na página 16, diz, hoje o crente verdadeiro é expulso dentre as pessoas e é chamado um fanático, um santo rodador ou algum outro tipo de nome insultante. É considerado como um religioso fanático, mas, contudo, ele é o herdeiro dos céus e da terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E pensar que alguns são obrigados a viver em alguma cabana ou em alguma outra parte sem ter suficiente dinheiro para pagar o aluguel. Apesar de tudo, tudo é teu. Amém. Tem que trabalhar e lutar e suar por uns poucos dólares para poder viver honestamente, para colocar sapato nos pés de seus filhos, para alimentar suas bocas famintas. E, contudo, saber que tudo é nosso e que somos herdeiros de tudo aqui. Os mansos herdarão a terra. Eles a possuirão. Como me agrada isso. Possuidores da terra. Quem são eles? São os crentes. O crente tem um título de propriedade dado pelo Senhor Jesus Cristo que garante que ele será possuidor de todo o universo. Correto. Os mansos herdarão a terra. E ele escreve o título de propriedade. Abraão podia possuir a terra e também o que estava sobre ela. Deus tinha dado a ele. E Ló era parte dessa terra. Assim que Abraão tinha direito sobre ela, ou seja, sobre a terra, e sobre Ló também. Disse, ele podia tomá-la. Ele disse, Deus, tu me fizeste a promessa de que toda essa terra e o que estava sobre ela era meu. Tu me fizeste essa promessa. Meu parente próximo foi capturado, ou seja, esse é Ló. E tudo que tem foi tirado. Em outras palavras, se eu aplicasse isso hoje, eu diria que a igreja bem poderia dizer, Senhor Deus, aqui está meu irmão. Aí está atacado pelo câncer. Tem tuberculose, tem isso e tem aquilo. Eu tomo posse da promessa, porque essa posição é minha. Tu me disseste assim. Amém, assim é. Dessa maneira você pode perseguir o inimigo, esse diabo, e dar morte. Da mesma maneira como Abraão deu morte àqueles reis e trouxe de regresso sua posse. Amém. Me agrada isso. É uma promessa dada para o crente. Abraão, pois, tinha direito da promessa. E a promessa era sua. Com
tudo tinha que lutar para possuí-la. Amém. Você vê? O crente hoje, mesmo quando é herdeiro de todas as coisas, herdeiro de toda a bênção espiritual, de toda a bênção física, de toda a bênção prometida na Bíblia, no entanto, tem que guerrear cada polegada de terreno para obtê-lo. Esta é a maneira como Deus o prefixou. Sempre foi assim. Você tem que lutar para possuir o que você sabe que é seu. Você tem que lutar para possuí-lo. Isso é tudo que temos que fazer agora. E ele escreve, você tem que lutar para possuir o que é seu, o que Deus te deu. Você diz, irmão Branham, eu necessito cura. A promessa é tua, mas se alguma vez a alcança, não vai ser muito fácil possuí-la. Te garanto isso. Você terá que tirar de Satanás. Ele te despoja, te tira da tua saúde, mas tem todo o direito de ir contra Satanás e dizer a ele, me devolve, me entregue, eu venho no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Eu sou seu herdeiro. Devolve ela. Tu tomaste minha filha e fizesse que se misturasse com um jovem que não deveria. Tu tomaste meu filho e fizesse com que se misturasse com a jovem que não pertencia. Eu reclamo. Correto. Eu reclamo meus filhos. Eu reclamo meu irmão. Eu reclamo minha irmã. Sim, Satã. Tu fizeste que se fosse da casa de Deus. Tu induziste a fazer isso, mas eu venho agora em busca dele. Eu reclamo. Eu te pergunto, como você sabe? Pois eu sou herdeiro de todas as coisas, amém? Elas são dadas a mim. Eu sou herdeiro e posso reclamar tudo que Deus me prometeu, amém? Aí está. Como você pode obter? Será por algo que você pode fazer? Não, Senhor. Pois é o dom que Deus nos deu e não merecemos. É nosso e nos pertence. Satanás não pode retê-lo. Se você vai contra ele, na autoridade da palavra escritural e com fé para dizer, é minha. Solte-a. Amém. Glória. Me agrada isso. Satã, solte-a. Tu tiraste de mim. Me regressa agora, porque estou te dando aviso. Tenho aviso escrito aqui na palavra. O céu e a terra passarão, mas este aviso não passará. Assim que venho a ti com esse aviso para te declarar o que o Senhor Jesus Cristo disse, de que tudo o que eu pedir ao Pai em seu nome, me daria. Se disse a esse monte que se mova, e não duvide em meu coração, mas creio que o que disse acontecerá, então obterei o que pedi. Solte-o. Lembrem-se que isso é o que o sexto selo estará produzindo. Estará produzindo esse controle sobre a natureza. Eles farão o que quiserem. Poderão fazer com a natureza o que quiserem. E também falarão fora de existência o reino das trevas. Esse monte que é o reino dos gentios será tirado e será estabelecido o reino do Messias Príncipe. Porque temos o direito. Porque esse título de propriedade está sendo restaurado à raça humana, aos filhos e filhas de Deus, aos herdeiros. Como Adão teve antes da queda. Isso o faz arrancar, mas não faça arrancar somente. Coloque a correr, diga, solte-o, porque venho com autoridade escritural. Eu sou um crente. Você captou? Sim, Senhor. Agora vejam vocês o porquê. João estava desesperado. Estava chorando muito. Porque tudo isso, todos esses direitos que os filhos de Deus têm, se colocariam a perder se não aparecesse um digno para tomar o livro. Continua dizendo, por isso, João chorava muito, porque se não aparecesse
o leão da tribo de Judá para realizar essa obra, esse programa, tudo estava perdido, porque tinha chegado o momento em que tinha que fazer este trabalho, ou se não passasse o tempo e não podia fazer em outro tempo, então teria que esperar 2000 anos mais, pelo menos, para que regresse esse ciclo divino e poder se realizar essa obra, como aconteceu com Moisés. Quando ele quis libertar o povo, eles não estavam preparados e rejeitaram. Então tiveram que esperar 40 anos para que esse ciclo novamente regressasse e Deus poder realizar a liberação. Agora vejam na mensagem Dia de Vitória, na página 20, nos diz, e aí vemos o que eu falei agora há pouco, do propósito e a comissão de Moisés. Vejam, diz, página 20 da mensagem Dia de Vitória. Assim Israel tinha esquecido, eles tinham ficado satisfeitos no Egito e se tornaram escravos. E agora, aqui estava Moisés, que tinha ido com seu próprio assunto intelectual, ou sua conquista intelectual, quis dizer, para tentar ir sob força militar para tirar Israel. E falhou em fazer, mas somente uma palavra procedente de Deus, na parte de trás do deserto, ferveu toda a coisa outra vez. O que aconteceu com Moisés? Ele focou suas lentes, seus óculos. O único propósito de Deus não era que se casasse lá com essa formosa moça negra da Etíope e que se estabelecesse, ter filhos e criasse as ovelhas de seu sogro. Mas sua missão era liberar os filhos de Israel dessa escravidão. Essa era sua comissão. Esse era o motivo para o qual ele tinha nascido. Vejam, a comissão de Moisés era tirá-los da escravidão. E cada um de nós nasceu para algo. Nós não fomos colocados aqui para nada. E ele escreve na mensagem, mas em inglês, deste mesmo tema escreve: o propósito nasceu para Moisés e a comissão, tirá-los da escravidão. Agora vejam mais adiante nessa mesma mensagem, na página 32 e 33 diz: eles chegaram aos seus dias e eles ganharam a vitória sobre o inimigo. Eles, mesmo Josué teve, em uma ocasião, ele deteve o sol com sua própria palavra e não brilhou. O sol não se pôs por 24 horas. A Bíblia disse que nunca houve um homem antes ou depois que mandasse o sol que se detivesse e que Deus atendesse a voz de um homem. Por quê? Vem, ele tinha o inimigo todo derrotado. Agora recordem, e o ministério de Moisés e Elias fará o mesmo. Ou seja, terá o controle sobre a natureza. Agora vejam como Josué ali, que representa o Espírito Santo, quem nos introduzirá à terra prometida do novo corpo, representa o mensageiro do último dia que estará nos introduzindo à terra prometida do novo corpo. Lá Josué, vejam, a comissão de Josué foi introduzi-los à terra prometida, já como terra. E vimos a comissão de Moisés. Um os tirou e o outro os introduziu. E vejam que os ministérios de Moisés e de Elias estarão também detendo o sol. Vejam aqui algo importante. Vejam,
Vamos terminar de ler. Diz, porque ele tinha o inimigo todo derrotado. Eles estavam dispersos por todas as partes. Ele tinha que persegui-los e matá-los. Isso era tudo, porque essa era a sua comissão. Vejam, essa era a comissão de Josué. E ele sabia que se chegasse a noite, eles teriam tempo para se mobilizar outra vez e se agrupar. E eles perderiam mais homens. Agora, vejam, ele escreve na mensagem, mas em inglês escreve: o Espírito Santo é igual. Josué. Josué parou o sol, tipo de hoje, o sol sendo parado ao tempo da tarde. E isso nos dá um quadro muito, mas muito grande do que está ocorrendo nesse tempo final. Agora, vejam, continua dizendo aqui nosso irmão William, agora no tempo final vai se repetir o equivalente a tudo que aconteceu lá. E o equivalente a tudo aquilo em nosso tempo e estivemos vendo na Escritura. Não pode ser de outra forma. Terá que ser assim. E o equivalente à manifestação da palavra encarnada como Cordeiro de Deus será a palavra encarnada como leão da tribo de Judá. Terá que ser assim neste tempo final, na hora negra que se aproxima, para que o juízo possa vir sobre o reino dos gentios, possa vir sobre as nações. Isto acontecerá no Ocidente. A palavra novamente será crucificada em seu equivalente neste tempo final. E quando isso ocorrer, recorde uma coisa: se estará na etapa do ministério de leão da tribo de Judá, para se realizar uma grande obra conforme o programa divino. Foi para mim um grande privilégio, uma bênção poder mandar essa saudaçãozinha e ter essa base para esta mensagem de amanhã, o mistério dos 7 selos de Apocalipse capítulo 5. E vimos assim, bastante rapidamente, alguns pontos por cima, mas podemos ver que algo grande está ocorrendo neste tempo final no meio da igreja, nesta meia hora de silêncio, onde no céu há um silêncio por completo e na terra está se realizando algo muito importante no meio da raça humana e, sobretudo, no meio dos que serão adotados. Porque é um tempo paralelo ao tempo onde Jesus estava sendo adotado e ali estavam os ministérios de Moisés e de Elias. É um tempo de adoção. Um tempo onde cada um de nós devemos ter nossos olhos espirituais bem abertos para continuar nos preparando para em breve ser adotados neste tempo da adoção. Assim que estejamos atentos e podemos ver aqui. Vamos colocar o tema para esta conversa que tivemos nesta ocasião. A verdadeira revelação. Isso está na página 86 do livro de citações, o que ele escreveu ali. Verdadeira revelação ocorre. Podemos colocar esse mesmo tema, porque isso ocorre depois que ele toma o livro. E o irmão Branham diz ali, quando a verdadeira revelação ocorre nos selos. Quando a verdadeira revelação ocorre nos selos. Porque ele diz
Vamos ler aqui. E quando os selos forem rompidos por completo, o tempo da redenção termina. Porque o Cordeiro deixou o poço de intercessão para sair a tomar sua reclamação. Ele é um mediador entre isso, mas quando a verdadeira revelação ocorre nos selos, é segundo eles começam a se romper. O Cordeiro está aparecendo desde o santuário, ou seja, já saiu do trono de intercessão. Assim que podemos colocar, a verdadeira revelação ocorre. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Estaremos orando pelo nosso irmão Miguel Bermúdez Marim, por essa viagem que estará realizando dentro de algumas horas, assim que quisemos ser o mais curto possível nessa conversa, mas foi de grande bênção para mim, eu sei que para todos vocês também, onde estivemos lendo todos estes extratos e também os escritos, os quais são de grande edificação para cada um de nós e crescimento espiritual. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Deus te abençoe, irmão Miguel, e todos que vão te acompanhar, Ruth também. Que Deus os guarde nessa viagem e cheguem com bem. E todos os que também presentes aí, nessa ocasião, que Deus os abençoe grandemente também todos os que estão através do satélite Amazonas ou da internet. E ore muito também pela atividade de amanhã, onde pedimos ao nosso Pai Celestial que nos abençoe grandemente por meio das Escrituras que estaremos lendo e também por meio da mensagem que estaremos escutando, qual é o mistério dos 7 selos de Apocalipse capítulo 5. Hoje vimos, sob este tema que ele escreveu ali, a verdadeira revelação ocorre. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos.